com muito cuidado, nós vamos ver que ela está falando com nós nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os irmãos conhecem muito bem o texto, mas eu creio que Deus vai me dar graça, eu vou extrair algumas coisas daqui, porque fala literalmente das loucas e das sábias. Glórias ao Senhor. Nós podemos ver que isto ressalta, isto fala e ressalta o fato de todo crente deve estar constantemente, irmão. Todo crente deve estar constantemente e também examinar a sua vida espiritual. Esta palavra falou lá no passado com essas mulheres, mas reflete para nós hoje, que todos nós devemos estar constantemente refletindo como que está a nossa vida espiritual. Como que está a tua vida espiritual. Tendo em vista que a vida de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ela vem em tempo desconhecido. Nós não sabemos o dia que ele vem. A vinda dele todos nós sabemos que ele vem num tempo desconhecido. Até a própria palavra diz que ele vem como um ladrão. E nós sabemos que não precisa falar muito sobre isso, que o ladrão ele não vai avisar o dia que vai entrar na sua casa. Não é verdade, igreja? O ladrão ele não vai avisar o dia que ele vem. O ladrão ele vem de surpresa. Da mesma forma é Cristo. Por isso ele disse, olha, vocês devem estar constantemente cuidando da vossa vida espiritual. Porque a vinda do Senhor é em tempo desconhecido. É em tempo que as pessoas não sabem. E além de ser desconhecido, também é inesperado. Porque as pessoas estão dizendo, olha, não, vou continuar a minha vida assim, porque o Senhor não vai vir amanhã, então ele não está esperando que o Senhor venha hoje nem amanhã. As pessoas não estão contando que ele pode vir hoje ou amanhã. Ou seja, a vinda dele, além de ser num tempo desconhecido, é em um tempo inesperado, ou seja, que ninguém está esperando. Apesar de falar que ele vem, mas ninguém espera. Sabe por quê? Se você for analisar, nós, desde quando nos convertemos, nós viemos falar que a vinda dele está próxima. Mas mesmo falando que ele está próximo, nós temos plano para 80 anos de idade. Não é verdade? Nós pensamos, olha, quando eu tiver com 80 anos, eu vou dar glória a Deus, porque, olha, já vivi bastante. E aí nós pregamos, olha, mas a vinda do Senhor está próxima. Pastor, mas por que fala tanto assim? Porque a própria Bíblia diz que um dia para o Senhor é como um ano. 1000 anos. Um dia é como 1000 anos. Então, imagina só. Nós estamos dizendo, olha, fazendo projeto para quando nós estiver com 80 anos de idade. Aí depois nós vemos um pregador falando, olha, vigiai, porque a vinda do Senhor está próxima. Mas daqui a 80 anos que ela vai vir, queridos, a vinda do Senhor, aleluia, a Bíblia nos diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, né? 1000 anos. Então, já pensou se você vivesse 1000 anos? Quem que viveu mais na Bíblia? Matusalém, né? Eu já li, mas eu esqueci. 900 e poucos anos, né? Eu esqueci, mas foi ano para Dedéu, irmão. Foi ano, 900 e poucos anos. Então, por isso ele disse, olha, vigiai, porque a vinda de Cristo é algo inesperado. É algo que ninguém está esperando, ninguém está preparado. Louvado seja, para aquele momento. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. A vida dele é algo, em tempo desconhecido. Devemos perseverar na fé. Queridos, às vezes eu fico olhando para a crente tão inconstante na casa de Deus, e às vezes quando pego o microfone, já é querendo bater no irmãozinho que chega atrasado. Já é querendo disciplinar o irmãozinho que chegou atrasado. Tá a hora do culto, é isso, é aquilo. Não tem autoridade para isso, irmão. Pessoas inconstantes não têm autoridade. Não tem autoridade para nem mesmo ler um texto na Bíblia que fala em disciplina na igreja. Porque ele não é inconstante, ele não é constante, ele é uma pessoa inconstante. Agora, quando nós somos constantes, mesmo que nós não sabemos pregar um texto, mas se Deus colocou no nosso coração para nós ler, pela nossa constância, nós temos a total autoridade para ler aquele texto, porque Deus tem visto a nossa constância diante da presença dEle. E Ele vai falar sobre, pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Para quê? Para que uma vez chegado o dia do Senhor, seja levado pelo Senhor na sua volta. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui no texto, no capítulo que nós lemos, no versículo de número 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Aleluia. Por que nós temos que estar constantemente vigiando? Porque não sabemos a hora que ele vem. Que hora que ele veio? A hora que elas foram comprar azeite. Porque tinha acabado dela. Ou seja, inconstante. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estava preparada, olha só o que aconteceu no versículo 10 do capítulo que nós lemos aí. O que estava preparada, o que aconteceu com elas? Entraram. E as que foram comprar azeite? E as que foram comprar, o que aconteceu com elas? Por isso, a Bíblia está dizendo, e eu exorto vocês hoje, nós devemos estar sempre constantes, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. De repente ele vem num dia como hoje, que 90% dos irmãos estão cansados, estão trabalhando até mais tarde. De repente você vem num dia como hoje, cadê meu povo? Estão trabalhando, ou estão cansados. Ou seja, estão como aquelas que foram buscar azeite. E aí, o que acontece? Aleluia. Ela estava preparada, entraram com ele para as bodas. E aconteceu o quê? Fechou-se as portas. E aí, quando chegou? Queridos, por isso ele disse, olha, a vinda do Senhor é como um ladrão ou como um relâmpago. Ele vai vir pegar o seu povo e acabou. Quem chegar por último, não adianta bater na porta, não. Não adianta bater na porta, não. Queridos, se nós estudássemos mais a palavra do Senhor, nós era mais constante na casa de Deus. Nós era mais constante. Porque não se iluda, Deus vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Muitos levam isso em brincadeira, levam em chacota, mas o Senhor, Ele vai vir buscar a sua igreja. O que ele falou para aquele velho maluco? Faça a arca. Ninguém acreditava, irmão. Mas o Senhor falou, faça, porque eu vou fazer um negócio diferente aqui. E esse povo aí vai tudo morrer. Eu vou vir, eu vou salvar uma pequena nação, uma pequena família, e é a sua. Mas você precisa obedecer. Glórias ao Senhor. E ele fazendo a arca, e o povo passando por ele, chamando ele de maluco. Talvez, quantas vezes, você não escutou
Mas você está passando na rua de cabisbaixa, ali com a sua bebida debaixo do bar, e alguém está falando, lá vai um maluco mais uma vez para a igreja, não sabendo ele que você está cultivando a tua vida eterna. Quantas vezes você não vai indo, às vezes você não escuta ele falar, mas eles falam um por outro, ó, lá vai aquela irmã, aquela maluca lá, vai malucar na igreja de novo. Não sabendo ele que nós estamos nos preparando para a vinda do noivo. Nós estamos preparando para o dia que ele vier, nós está esperando. Nós está, aleluia, igual essas mulheres ali preparadas, vigiando, louvado seja o nome do Senhor, vigiando, aleluia. Está, irmão, sem comunhão pessoal com o Senhor, quando ele voltar, significa ser lançado fora da sua presença, aleluia, e também do seu reino. Quando? É como essas mulheres. Elas não estavam na comunhão, o que aconteceu? Ficaram de fora. Ficaram de fora. Por isso, eu exorto a vocês a estar sempre em comunhão, juntamente. Porque essas mulheres, elas foram comprar azeite. As que estavam preparadas, ficaram. Se elas estivessem em comunhão, tudo ali preparado, elas estavam com azeite também, porque elas estavam preparadas. Aí o que acontecia, quando o Senhor, tinha acontecido, quando o Senhor veio buscar, quando o noivo chegou, elas estavam lá todas, entrava e as portas eram fechadas. Mas não, aquelas que foram comprar, porque não estava preparada. Não estava preparada, não estava melhor em comunhão. Não estava em comunhão. O que aconteceu? O noivo entrou, fechou a porta, elas ficaram de fora. É assim que vai acontecer com muitos crentes, irmão. Não estão acreditando. Não estão acreditando. Mas é isso que vai acontecer com muitos crentes. As portas, o noivo vai buscar, aleluia, a sua noiva, aleluia. E muitos vão estar dispersos, muitos vão estar fora da comunhão. E o que vai acontecer? Ele vai pegar a sua noiva, vai arrebatar, e quando muitos chegar, cadê a noiva? Cadê a igreja? Cadê o povo? Já está na glória com o Pai. Já está na glória com o Pai. E eu quero fazer parte desses que subirão para a glória. Se você quer fazer parte, glorifique a Deus por isso. Porque você tem a oportunidade. Eu estou nesta noite pregando, ensinando a vocês, ensinando a igreja do Senhor, como devemos estar aguardando, aleluia, o noivo, para que quando ele vier buscar a sua igreja. Nós estamos aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, vendo literalmente que aquele, aleluia, que não estiver preparado, não vai subir. Não vai subir, porque ele mesmo disse, aquelas mulheres, as que estavam prontas em comunhão, ficaram com ele ali dentro e ele fechou as portas. As que estavam fora não tiveram a mesma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. No Evangelho de João, no seu capítulo de número 14, um versículo bem conhecido, e no versículo 3, glórias ao Senhor. Aleluia, é o que diz, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele disse, eu virei outra vez. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Está vendo aí o que o Senhor quer para aqueles que estiverem em comunhão? Olha, quando eu vier, aqueles que estiver em comunhão, eu vou levar para morar comigo, porque eu já fui preparar o lugar. Já está tudo pronto. Quando eu vier, eu vou levar comigo. E vai morar comigo. E vai ficar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, é necessário estar em comunhão. Para isso, é necessário estar preparada. Ele virá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É um tempo em que não aguardamos, nem percebemos, aleluia, de nenhum sinal.
visível. Nós podemos ver aqui no versículo de número 13, que eu li, que nós lemos. Ele vem num tempo que ninguém vai ver, não tem mais ter sinal nenhum, não. Olha só o que diz o treinamento. E disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, permaneça no gozo do teu Senhor. Seja fiel. Seja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel. Porque é esses que vão subir para a glória. É esses que vão ter a morada eterna. Quantos são aqueles que ficou 20, 30 anos, 40 anos, mas por falta de fidelidade, não vão entrar no reino de Deus? Pastor, mas ele não é batizado, ele não... Mas não vai porque não é fiel ao Senhor. E para entrar tem que ser fiel a Ele, porque Ele já foi para... Ele vai vir buscar a sua igreja. Com aquilo que eu falei, Ele vai vir. Muitas pessoas levam em brincadeira e chacota isso. Mas Ele está dizendo aqui, olha, eu vou vir. E vou levar, vão morar comigo. Louvado seja o nome do Senhor, e vão morar comigo. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias e glórias ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Cristo mostra aqui, irmão, aleluia, que uma grande parte dos crentes estará, louvado seja o nome do Senhor, despreparado. Uma grande parte dos crentes estarão despreparados no momento da sua vida. Glórias e glórias ao Senhor. Muitos vão estar despreparados. Ele disse, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Ou seja, estavam despreparados. Por isso você precisa ler a palavra do Senhor, ler 1, 2, 3, 10 vezes o mesmo versículo, capítulo, que você vai entender. Aqui Cristo está falando, olha, muitos vão estar despreparados na hora da sua vinda. Muitos vão estar despreparados, por isso elas falaram isso. Cristo deixa, irmão, pois é claro que Ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Porque senão, como disse aqui no versículo 8, Ele tinha esperado essas loucas. Ele tinha esperado. Aqui deixa claro que Ele não vai deixar esperar. O irmãozinho que pregava. Aquele meu servo que louvava. Eu vou esperar ele vir. Aquela minha serva que louvava. Vou esperar. Ele está deixando bem claro aqui no versículo 8. Se você ler com bastante atenção. Olha, e as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão apagadas. Ou seja, elas estavam despreparadas, não estavam esperando, não estavam acreditando que ele viria, não estava dando crédito, irmão, não estava dando crédito. Aí no versículo de número 9, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai para vocês. Nós não estamos vendendo. Está vendo aí? Vai, não, nós não venha não. Não venha não. Nós não estamos vendo, vai lá, vai caçar. Vocês não saíram para ir procurar? Vai lá procurar azeite. Vai lá procurar. Muitos crentes, irmão, vão ficar. Muitos vão ficar. Por quê? Porque não estão preparados para a vinda de Cristo. Da mesma forma, se você pode fazer uma parábola, da mesma forma dessas loucas, são muitas igrejas. Muitas igrejas no dia de hoje. O Senhor vai vir e elas vão ficar, porque não estão preparadas, não estão aguardando. Estão levando em brincadeira as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estão levando as coisas de Deus em brincadeira. Glórias ao Senhor.
Aleluia. Lucas, Marquinhos, capítulo 18, versículo 8. Vê o que diz aí. Deixa eu ler aqui para a igreja, junto com a igreja. Lucas 18. Vamos supor que nós estamos aqui em 10 pessoas, mas poderia ter 20. 20. Onde essas pessoas, será que estão tudo trabalhando? Será que estão tudo presos no trânsito por aí? Hã? Não poderia estar? É por isso que essa palavra está dizendo aqui. Ó. Por isso que essa palavra está dizendo. Porém, vem o Filho do Homem. Porventura, será que vai? Essas pessoas. Ele está falando literalmente dessas pessoas que já perderam a fé, perderam a esperança, perderam o compromisso. Então, os descompromissados não vai entrar no reino de Deus, irmão. Porque na hora que ele vier buscar a sua igreja, ele vai estar desatento. Este é o problema. Este é o problema. Vai estar desatento. Aleluia. Quando o Senhor vier buscar. Muitas igrejas vão estar desatentas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui no texto sagrado, a qual eu já li, mas eu gosto, vou ler novamente, no capítulo 25. Aleluia. E tardando o esposo, toscanejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dá-nos um pouquinho de azeite. Ou seja, aquelas que estavam dormindo, mas quando ela ouviu o barulho, opa, o noivo está vindo. O que elas fizeram? Vamos supor, botaram o joelho no chão. Olha, vamos esperar ele está chegando, ele está chegando. As outras fizeram o quê? Se levantaram, caçaram a coisa para cá, vamos no comércio, vamos comprar, as nossas lâmpadas estão apagadas. Vamos comprar. Não dá tempo, meu filho. Não dá tempo. Não dá tempo. Aleluia. Não dá tempo. Não adianta que não dá tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Isso indica, irmão, que a parábola das 10 virgens refere-se aos crentes vivos. Sabia disso? Refere-se aos crentes vivos antes da tribulação e não aqueles durante a tribulação, os quais terão sinais e aspecto. Não, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. A volta de Cristo no final da tribulação. Ele fala que no verso 4, sobre o azeite. Jesus que diz, no versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Glórias ao Senhor. Jesus, numa série de ilustração razoável, a necessidade da fidelidade e da vigilância dos crentes, até que ele volte. Por isso, ele disse no versículo 13, vigiai, porque não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabemos, nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir buscar a sua igreja. Amém, igreja? Então não vamos ficar, nos apegar àqueles, não vamos ficar apegados àqueles que estão representando as loucas. Não, vamos nos apegar àqueles que estão representando as virgens. Eu creio que você está aqui nessa noite representando as sábias, melhor dizendo. Você está aqui representando as sábias. Mas tem muitos crentes aí representando as loucas. Estão procurando azeite por aí.
não vão encontrar. E quando voltar, as portas vão estar fechadas. E aí não vai adiantar mais. Não vai adiantar. Então, vamos permanecer firme ao Senhor, acreditando que Ele vai vir buscar a sua igreja. Porque Ele próprio disse que Ele virá, porque Ele já foi preparar. Ele virá e Ele quer você, eu, nós morando com Ele. Vamos representar como crente aqui as 10, as prudentes. Deixa as loucas, que vai achar alguém para representar ela. Nós temos que representar as prudentes e aguardar a vinda do noivo, porque ele virá buscar a sua igreja. Esteja sempre com as suas lâmpadas acesas, sempre com azeite preparado, para a hora que ele chegar, a tua lâmpada se acender, e aí ele identificar e dizer, olha, essa é aquela, é aquele que está me aguardando. Vamos comigo, porque a tua morada já está preparada. E ali, não bater e fechar de olho, você subirá para a glória com o Pai. Amém, igreja? Deus abençoe, aplauda o Senhor em nome de Cristo. Glórias a Deus, amém? Vamos colocar de pé. Domingo estaremos aqui novamente em nome do Senhor. Glórias a Deus. Estaremos aqui domingo em nome do Senhor, louvando, exaltando ao Senhor, pedindo a Deus que Deus possa me dar mais uma palavra para que eu possa ministrar nesta noite. Eu estava meio tranquilo, que eu achei que eu não ia pregar hoje, mas aí agora à noite o Leandro me mandou mensagem que não ia conseguir vir, que eu tinha pedido para ele pregar, mas em nome de Jesus, quem sabe na outra sexta ele esteja preparado para pregar. Amém, igreja? Então, conto com todos vocês, muito obrigado vocês aqui, que está comigo aqui hoje. Vamos, igreja, olha, uma palavra muito simples essa, muito simples, mas uma palavra muito eficaz. Nós devemos carregar para nós, é uma palavra muito simples, muito eficaz, porque se nós não tomar cuidado, nós vamos perder muito tempo na casa do Senhor, e quando o Senhor vir buscar a sua igreja, nós vamos estar desatentos, e nós vamos perder a nossa salvação. A nossa salvação. Amém? Então, vamos ficar atentos, sempre acompanhando a palavra, observando e sendo fiel ao Senhor e, acima de tudo, em comunhão com a igreja. Porque a Bíblia diz que aqueles que não tiverem comunhão vai ficar também. Vai ficar também. Amém? Deus abençoe a todos. Pai nosso que está no céu, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixe cair em tentação, mas livre-o do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação divina e Espírito Santo, esteja com todos vós, não somente hoje, para todos sempre. Digam amém. Deus abençoe. Está encerrado.